Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer um videozinho aqui de revisão do módulo 20, proporcionalidade. Proporcionalidade, eu coloco aqui para você, ó, que é a relação de equilíbrio de duas ou mais grandezas, tá? Vamos tentar lembrar disso. Quando a gente fala desse equilíbrio, você tem duas possibilidades. Você pode estar falando de algo que é diretamente proporcional, ou seja, duas ou mais grandezas que, quando se alteram na mesma direção. Como assim? Vamos supor que eu tô, sei lá, tô fazendo arroz. Quanto mais arroz eu coloco, consequentemente mais água eu coloco também, para manter a proporção, tá? Então aí a minha grandeza, arroz, quantidade de arroz e quantidade de água, se eu for aumentar uma, eu aumento a outra. Se eu for descer uma, eu desço a outra. Diminuir uma, eu diminuo a outra. Aí você tem essa opção, diretamente proporcional. Existe também a possibilidade de você estar trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. Deixa eu dar um exemplo. Se eu tiver que sair da cidade onde eu estou para ir para uma outra cidade, quanto maior a minha velocidade, que é uma das grandezas, menor o tempo para eu chegar, que é outra das minhas grandezas. Então, subir a velocidade e descer o tempo. Nesse caso, é inversamente proporcional. Beleza? Aí a gente precisa lembrar também que a gente está falando de proporcionalidade, a gente fala de regra de 3. Você tem a regra de 3 simples e a composta. Simples a gente estudou até agora, tá? Que é quando a gente trabalha com duas grandezas. A composta é quando a gente trabalha com mais de duas. Lembrando que tanto a simples quanto a composta você tem essa opção de ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos resumir. O módulo 20, que fala sobre proporcionalidade, está falando para você fazer conta de regra de 3, tá bom? Pode ser simples e pode ser composta. Como que eu sei que é simples? Tem só duas grandezas, que nem água e arroz. Quando que é composta? Quando tem mais de duas grandezas. Então eu peguei um exercício para a gente observar as grandezas e aprender a calcular para descobrir o que ele está pedindo. Ok? Vamos ler com calma esse exercício e vamos tentar resolver. Aí eu já vou explicando como eu faço a regra de 3 composta. Afinal, a simples vocês já sabem. Vamos ler. Sabe-se que 10 robôs, funcionando 6 horas por dia, conseguem produzir 90 mil peças em 60 dias. Legal. Essa é a primeira configuração, tá? Nessa brincadeira você já consegue analisar algumas grandezas. Vamos terminar de ler. Em quantos dias, a gente já sabe o que está perguntando, ó, dias. 12 desses mesmos robôs, funcionando 8 horas por dia, produzirão 192 mil peças. Vamos lá, eu já consegui identificar aqui quais são as grandezas. Presta atenção. Tá falando sobre robô, tá falando sobre hora, tá falando sobre peça e tá falando sobre dia. A segunda configuração, né, essa é a configuração inicial. Aí ele pergunta para você quantos dias 12 desses robôs, né, funcionando 8 horas por dia, produzirão essa quantidade de peças, ó. A gente já tem então as pistas aqui. O que eu vou fazer? Presta atenção. Eu vou escrever as grandezas, aí é uma coisa do jeito que eu faço, tá? Vou passar o jeito que eu trabalho, regra de 3 compostas. Eu vou escrever aqui as grandezas, ó. Robô, essa é a minha primeira grandeza. Hora, minha segunda grandeza. Peça, minha terceira grandeza. E dia. O que eu vou fazer? Vou escrever a primeira configuração. Lembra que eram 10 robôs, né, funcionando 6 horas por dia, produzem 90 mil peças em 60 dias? Ok. A minha segunda configuração eu vou escrever embaixo. Só que eu vou respeitar as grandezas, né? Robô embaixo de robô, hora embaixo de hora, peça embaixo de peça, dia embaixo de dia. Em quantos dias, a gente já sabe que está perguntando dia. Eu vou colocar o seguinte, ó, interrogação. Interrogação não, né? A gente já sabe que quando a gente desconhece um valor, é uma incógnita, a gente coloca X. 12 desses mesmos robôs, então eu coloco 12 aqui, ó. Funcionando 8 horas, produzirão 192 mil peças. Agora que eu tenho essas grandezas, que eu preenchi essa tabelinha, né? Vamos chamar isso aqui de tabela. Eu vou observar qual é a grandeza que eu quero descobrir. É o dia? Eu travo essa grandeza. Você já vai entender o que eu quero dizer com travar, mas basicamente é uma grandeza que eu não vou me preocupar tanto agora. Ela vai me servir para estabelecer algumas relações ali de proporcionalidade entre as outras grandezas, mas basicamente eu não vou mexer com ela ainda. Eu vou observar as outras grandezas, robô, hora e peça. Eu vou utilizar a base do dia para descobrir se a relação que ela tem com robô, hora e peça é diretamente ou inversamente proporcional. Presta atenção. Se eu tenho mais robôs para executar uma tarefa, eu vou demorar mais ou menos dias? Menos dias, naturalmente. Se eu tenho muito mais robô para fazer o que eu preciso,
Então eu vou demorar menos dias. Mais robôs, menos dias. Isso daqui se configura inversamente proporcional. O que eu vou fazer? Presta atenção, essa é a minha estratégia. Eu imagino isso daqui como uma fração. Se eu percebo que é inversamente proporcional, eu vou escrever aqui, para não esquecer, IP. E vou passar para a próxima pergunta, agora sobre dias e horas. Quanto mais horas eu me dedicar para produzir essas peças, eu vou precisar de mais ou menos dias. Pô, se eu ficar muitas horas trabalhando num dia, eu consigo reduzir o número de dias, né? E quanto mais horas, menos dias. Novamente, é inversamente proporcional. Lembrando que eu enxergo isso como uma fração, tal. Por isso que eu estou colocando essa barrinha entre, né, as horas, entre os robôs, e vou colocar também entre as peças, assim como entre os dias. Mas eu vou fazer mais uma pergunta, né? Em relação a peças e dias. Quanto mais peças eu quero produzir, eu vou demorar mais ou menos dias. Bom, quanto mais peça eu produzir, eu vou demorar mais dias. Mais peças, mais dias. Aí é diretamente proporcional. Repara, nem sempre vai ser tudo inversamente proporcional, nem sempre vai ser tudo diretamente proporcional. Pode ter coisas diretamente, coisas inversamente proporcionais. E daí, o que eu faço? Presta atenção, o que eu vou fazer, ó. Tudo que for inversamente proporcional, que nem essa grandeza e essa grandeza, eu vou inverter os valores. Em vez de escrever 10 dozeavos, eu vou escrever 12 décimos. Aí eu vou multiplicar pela próxima, que em vez de eu escrever 6 oitavos, como é inversamente, eu vou trocar. Eu vou escrever 8 sextos. E aí eu vou multiplicar pela próxima. Só que como a próxima ela é diretamente proporcional, eu não preciso inverter. Eu vou escrever 90.000 sobre 192.000. E a gente usa a cabeça, né? Posso cortar zero para facilitar a minha vida. Então eu vou escrever simplesmente 90 sobre 192. E aí eu vou igualar com aquela coluna que eu falei que eu travei, ó. Essa travadinha é o que fica depois igual, 60 sobre x. Então vamos lá. Vamos resolver isso daqui, ó. Como eu não quero mexer aqui na minha tela, né, rolar para baixo, eu vou só tentar organizar isso daqui, mas vai ser bem difícil por causa desse texto que eu coloquei. Aí é a configuração do tablet, tá? Eu tô falando sozinho. Aí fica meio chatinho de mexer. Deixa eu ver se eu consigo reduzir um pouquinho. Pronto nada, né? Eu falei que não ia dar bom. Vamos deixar assim mesmo, não tem problema. Eu não vou conseguir jogar pro lado. Então eu vou fazer uma gambiarrinha, ó. Eu vou escrever aqui do lado a continuação do meu cálculo, beleza? O que eu vou fazer? A multiplicação de fração, multiplico o de cima pelo de cima, nesse caso 12 vezes 8, vezes 90, isso me dá 8.640. Agora eu multiplico de baixo, né? 10 vezes 6, 60, vezes 192, isso dá 11.520. Você pode cortar zero para facilitar a sua vida, tá? Pronto. É igual ao que? 60 sobre x. Nessa situação, você faz o seguinte, a coisa mais fácil. Multiplica na diagonal, beleza? É como se você pegasse esse cara que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, pega esse cara que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Enfim, só estou comentando aqui como eu faço para ficar mais rápido, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. 864 vezes x é 864x. Aí eu vou fazer 1.152 vezes 60. Isso daqui dá 69.120. Vou passar o 864 para o outro lado, fica 69.120 dividido por 864. Vou jogar na calculadora que está aqui do lado. Isso vai dar 80. O x, que era o que a gente queria descobrir, não era a quantidade de dias? Quantidade de dias nessa nova configuração é igual a 80 dias, beleza? Espero ter ajudado aí com a minha técnica para resolver problema de proporcionalidade envolvendo mais de duas grandezas. Valeu!